Tudo começou, pessoal, quando o Trump ganhou e o pobre de direita brasileiro começou a gritar que a direita ganhou nos Estados Unidos. Eu fiz um vídeo no dia da vitória do Trump. E esse vídeo que eu fiz no dia da vitória do Trump já falava que o Trump ganhou falando que era de direita, mas as políticas que venceram nas urnas, ou seja, as políticas que ganharam votos foram as políticas de esquerda. Protecionismo é uma das políticas de esquerda. Olha que interessante. Eu falei com vocês que o Bolsonaro venceu no Brasil porque muitas pessoas votaram no Bolsonaro achando que estavam votando num político que era de direita, mas essas pessoas queriam políticas de esquerda. Então, gente, tecnicamente falando, tá tudo muito complexo. Qual que foi a proposta do Trump nos Estados Unidos? Né? Vamos entregar o emprego de volta para o americano. Proposta de esquerda. America First é uma proposta de direita, mas não é a proposta do Bolsonaro. Quer dizer, a proposta do Bolsonaro é até America First, mas é a América dos Estados Unidos, infelizmente. Além dessa proposta, o Trump fez uma proposta de trazer de volta as empresas para os Estados Unidos. Como? Isso aí, ó, aumentando tarifa dos EUA sobre produtos chineses. Isso é uma proposta protecionista. E todas aquelas pessoas que falavam que o Trump era extremamente liberal, falavam estupidez desde o início. Desde o início da política do Trump, ele vem trazendo empregos de volta para os Estados Unidos, diminuindo essa globalização, que é muito bem-vinda às vezes, mas às vezes acaba levando o emprego embora, acaba levando as atividades para outros países. Mas espera aí. Não é o liberalismo econômico que é a característica maior da direita, do Trump? Pode até ser, mas não foi isso que ele prometeu. O povo não votou no liberalismo. Ele falava o oba-oba, falava toda aquela bobeirada dele, falava que tinha que mudar, ele venceu por isso, e ele venceu porque ele prometeu políticas econômicas de esquerda. O que é a direita do Trump? Só o escrotismo. Tirando o escrotismo de ser um cara que às vezes se demonstra um pouco misógino, de ser um cara que às vezes fala bobeira muito pesada, de ser uma pessoa que está sempre levantando essa bandeira de um nacionalismo extremista que vai isolar as outras pessoas fora do Brasil, o Trump, na economia, ele é um esquerdista. Então o Trump é esquerdista na economia, mas para poder falar que ele é de direita, olha aí, de gravata vermelha, né? Tá de vermelha, é comunista. Para ele poder falar que ele é de direita, ele traz as escrotices. É a mesma coisa do Bolsonaro. O Bolsonaro, para ele falar que ele é de direita, o que ele faz? Ele traz escrotices, né? Mas ele não é de direita, ele é entreguista. Então são políticas completamente diferentes. O Trump é um escroto no que diz respeito a essa questão aí de muro no México, políticas anti-imigração, é a única escrotice que poderia ser dita como de direita no governo Trump, porque o resto das políticas econômicas são políticas protecionistas, nacionalistas, que não tem nada a ver com o bolsonarismo. E o Bolsonaro é de direita? Não, Bolsonaro não é de direita. Bolsonaro, ele é um conservadorismo charlatão misturado com o entreguismo. Não existe entreguismo de direita. Então, nem o Trump é de direita e nem o Bolsonaro é de direita, apesar de que eles usam demais a escrotice como matéria-prima política. Não há direita no Bolsonaro. É só você comparar o modelo político-econômico, por exemplo, da direita do Hitler ou da direita do Mussolini com o que o Bolsonaro faz, e vocês vão perceber que a única coisa que o Bolsonaro faz dessas políticas é a imbecilidade, né? A ideia do ódio, né? Ódio contra uma parte do povo. Porque essa coisa de achar um inimigo dentro da própria população, isso não são palavras minhas, tá, gente? Essas palavras são do próprio Hitler no seu livro Minha Luta. Tem que achar um inimigo para botar a culpa, e a partir do momento que você acha um inimigo para botar a culpa, você vai repetindo aquilo para que as pessoas não tenham a oportunidade de pensar em outra coisa. Essa técnica do Hitler, que está sendo utilizada pelo Bolsonaro, mas isso não significa que o Bolsonaro é de direita. O Bolsonaro é um entreguista, porque o Hitler usava essa técnica escrota, falo mais uma vez,
de ficar constantemente apontando o inimigo para que as pessoas não pensassem em outra coisa, mas nas políticas econômicas e nas políticas nacionalistas, o Hitler não tinha nada a ver com o Bolsonaro. Então, onde que o Hitler tem a ver com o Bolsonaro? Só na idiotice, só na parte estúpida. No resto, não. Então, assim, como o Bolsonaro só tem a parte estúpida, ele tem a herança da parte estúpida do Hitler. Como o Bolsonaro não tem nenhuma parte positiva, ele não tem, obviamente, a parte positiva de nenhum governante da direita. Agora, o Hitler, apesar de toda a parte estúpida, toda a parte ligada à guerra, toda a parte ligada a preconceito contra judeus, ele conseguiu levantar a economia da Alemanha. O Bolsonaro não vai conseguir levantar a economia brasileira. Então, vamos cair na real. Do Hitler, o Bolsonaro só tem a parte ruim. Da direita, o Bolsonaro não tem absolutamente nada, ele é um entreguista. E o Trump? O Trump é um esquerdista na economia que faz um conservadorismo bizarro para poder chamar a atenção dos radicaizinhos e falar que ele é de direita para surfar nessa onda de moralismo que o mundo está vivendo nesse momento.